Boa noite, pessoal. Então, já deu um tempinho aí para o pessoal entrar. Então, vamos iniciar esse webinar. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o PMI Santa Catarina, né? E já iniciamos a palestra com a Juliana. Então, o evento de hoje, nós iremos abordar o gerenciamento de crises, né? E aí tendo como case o Covid-19. Eu me chamo Gilson. Eu sou gerente de projetos membro da diretoria de desenvolvimento profissional do PMI de Santa Catarina. Tá? E esse webinar ele vai proporcionar um PDU na estratégia, no pilar de estratégia, para quem busca manter a certificação do PMP, ok? Então, falar um pouquinho sobre o gerenciamento de projetos, né? Ele é o uso de conhecimentos específicos, habilidades, ferramentas e técnicas para entregar valor às pessoas. Então, o gerenciamento de projetos, o principal objetivo é entregar valor, né? Seja em forma de serviços, de produtos, entre outras coisas, né? Então, e o PMI, né? O Project Management Institute, ele é uma instituição mundial líder no segmento de gerenciamento de projetos. Então, ele está aí em mais de 213 países, territórios, possui mais de 300 chapters, né? Ele trabalha muito só exclusivamente por voluntários, então tem mais de 14 mil voluntários ao redor do mundo aí. E, e alguns dos principais serviços que o PMI presta é o desenvolvimento de padrões, né, referentes ao gerenciamento de projetos, pesquisas, educação, publicações, oportunidades de network entre os chapters e entre as pessoas dentro dos chapters, né, conferências e seminários. E desde 1969, o PMI ele empodera pessoas para transformar ideias em realidade. E o PMI ele fornece muitas certificações voltadas ao gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas, gerenciamento de portfólio. Nós vamos falar aqui sobre dois dos mais desejados dentro da instituição, que é o PMP, né, que ele atesta que a pessoa certificada ela possui profundos conhecimentos em boas práticas de gerenciamento de projetos, e ela é um título mais reconhecido no mercado do PMI, né? E entrando um pouco na questão de agilidade também, que é um que é um ramo que vem há muitos anos e está muito forte no mercado, né, a questão de agilidade. Nós temos o principal carro-chefe do PMI é o DANS, né, que é o Discipline Agile Scrum Master. Ele atesta que a pessoa certificada ela possui conhecimento geral sobre frameworks ágeis. Ele não fica só num framework, e sim em várias frameworks. Ele funciona como um toolkit, né, que é uma ferramenta que auxilia o profissional de gerenciamento de projetos a escolher a melhor forma de trabalho dentro do contexto da equipe, dentro do contexto da empresa. Então, ele te dá um leque de ferramentas para tu escolher qual que é a melhor ferramenta de agilidade que se adequa à empresa que você trabalha. Então, dependendo do cenário, dependendo de como a empresa se porta, quais são a, a linha de trabalho da empresa, tu vai usar uma ferramenta ou outra, dependendo do contexto do negócio. Tá? Falar um pouco sobre a Diretoria de Desenvolvimento Profissional, que é um dos braços do PMI de Santa Catarina. Então, ela organiza eventos, né, como esse webinar, com o objetivo de promover e levar qualificação para as pessoas, debater sobre as tendências relacionadas ao gerenciamento de projetos, estimular o networking entre as pessoas e a gente tem um calendário de eventos, né?
webinars, que são esses, né? A gente vem ao longo do ano fazendo esses webinars, workshops, treinamentos e palestras, mentorias e grupos de estudos, e o projeto Safari, que ele dá a oportunidade de as empresas mostrarem seu serviço para a comunidade do gerenciamento de projetos. E aí eu convido a todos a visitar o nosso site. Para mais informações lá, tem um calendário de eventos detalhado ao longo do ano. Então, eu convido vocês a participar para conhecer um pouquinho mais sobre o PMI. Tá? E sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante da noite, né? Ela é doutoranda em administração pela Université de Bordeaux. Ela é diretora certificada de portfólio, IPMA, Level PMP, certificação Project Management Professional, PMI, MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC, graduado em Finanças pela INSPER, gerente de Planejamento Estratégico, Aquisição e Modelagem Econômica da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Atuou em empresas como Ford, Accenture e Petrobras, e ela possui mais de 16 anos de experiência nas áreas de gerenciamento de projetos, programas, portfólios, gestão e implementação de PMO, elaboração de modelagem econômica, que é o EVTE, né, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, e CAPEX Controller. Então, eu passo a palavra para a Juliana Pan. Seja bem-vinda, Juliana, e muito Oi, obrigado por disponibilizar o teu tempo para estar conosco aqui. oi, Gilson, obrigada a você pelo convite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não quero que essa conversa seja só um monólogo, então eu vou falar das dores, das alegrias de ter atuado no comitê de crise, né, no enfrentamento do Covid. Então, eu vou compartilhar um breve material que eu produzi para ir contextualizando um pouco vocês em relação ao contexto. Mas eu quero que, se tiver dúvida, por favor, levantem a mão e assim a gente vai tendo uma conversa, né? Não só uma discussão sobre o que a gente fez ou não. Então, vamos lá. Então, só para contextualizar, né, o Einstein é uma organização focada em alguns braços, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem o Einstein pela parte assistencial. Nós somos um sistema, né, integrado de saúde, onde a gente oferece, obviamente, atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Só que a gente entende que não tem como desassociar educação, pesquisa, inovação, da área da saúde, né? E eu acho que a pandemia fez retratar isso fortemente. Então, e me perdoe, o material está em inglês, a gente fez uma apresentação recentemente fora, mas eu vou estar falando em português, então peço só desculpa por não ter tido a disciplina de ter traduzido, tá, pessoal? Enfim, o Einstein é um dos melhores hospitais no mundo, né? Então, esse ranking de 2021 mostra que a gente estava no 36º hospital, e esse ano a gente recebeu a resposta que a gente está no 34º. Isso é muito orgulho, né? Eu acho que o Einstein é uma organização com mais de 60 anos, a gente busca, de fato, uma excelência operacional e uma excelência em qualidade e assistência. Então, é mais para contextualizá-los um pouquinho da organização. Mas vamos lá, né? Quando aconteceu a pandemia, né, o Einstein diagnosticou o primeiro caso de Covid no Brasil. Na época, isso em fevereiro, a doença já tinha acometido quase 80 mil pacientes, né? E estava se alastrando Ásia, Europa, América, e o Brasil, de fato, recebeu o primeiro paciente logo depois do Carnaval.
Isso foi bem interessante, né? Porque como isso já estava acontecendo na China, a gente já estava monitorando, né? E na época, não sei se todos vão lembrar, estava numa discussão se teria ou não carnaval, né? E o viés era muito por redução de custos, né? E no final, houve o carnaval. E assim se deu uma porta de entrada importante, né? Então, uma semana após, entrou uma pessoa, né, de 62 anos, recém-chegada da Itália, deu entrada no nosso pronto atendimento, né? Com sintomas típicos da doença. Então, algumas semanas antes, a gente discutia esses aspectos relacionados à pandemia, e a gente se demonstrava preocupação em relação como que a gente se adaptaria se chegasse e se reorganizaríamos em relação à estrutura. Então, a necessidade de organizar as principais ações, mitigar risco, desenvolver planos multidisciplinares, sincronizados, levou a administração da organização a instituir um comitê de crise, e que foi formado por especialistas em doenças infecciosas respiratórias, além de membros, né, de serviços de infecção hospitalar, e todas as lideranças de todas as áreas adjacentes, né? No qual a gente propôs planos de ação que seriam discutidos e elaborados através de um complexo modelo de interações entre assistência, o apoio à assistência e a administração. Então, quando a gente viu esse cenário, né, para dar suporte, a gente criou um comitê de crise. E esse comitê de crise foi implantado um núcleo de planejamento. E esse núcleo de planejamento, ele era composto por um time multidisciplinar, com especialistas de gestão de projetos, de metodologias de eficiência operacional, um time médico, né, com formação assistencial, obviamente, descentralizado, né, mas que, de alguma maneira, a gente tinha que dedicar a harmonizar diferentes pacotes de tarefas, integrações, né, e comunicação entre os diferentes profissionais, né, que a partir daquele momento estariam, de fato, dedicados ao enfrentamento da crise. Então, dentre as ações essenciais, né, no núcleo de planejamento, e eu fui um ponto focal nesse núcleo, né, em orquestrar como que a gente atravessaria esse cenário, como demonstra aqui no slide, né, promover a otimização de recursos, né, o que seriam essenciais para a operação, onde teriam as nossas restrições, como a gente faria a gestão de diferentes frentes em andamento de forma simultânea, como que a gente facilitaria a atuação das equipes assistenciais, isto é, né, deixar esse time 100% dedicado ao cuidado do paciente, né, e obviamente a atenção permanente às necessidades e segurança dos colaboradores, né, vale lembrar que o time de assistência também estava com medo, né, era uma crise que a gente nunca tinha passado. E como que a gente poderia mitigar falhas de comunicação? Então, foram estabelecidas diferentes frentes, pessoal, de atuação para suportar a organização nas demandas, né? Bem como a adoção de medidas de segurança junto aos colaboradores, como eu comentei. E eu acho que um dos maiores desafios em projetos complexos como esse é garantir que a execução seja da melhor maneira que é possível naquele cenário. E que a entrega final seja coerente com aquilo que foi proposto, principalmente em um cenário tanto volátil e incerto, né, no qual foi preciso transformar incertezas, porque a gente tinha diversas incertezas, trazer para uma questão de riscos, porque fazer gestão de riscos, a gente consegue criar planos de resposta, estratégias de resposta, né? E aí, olhando a organização, como ela é concebida, a gente trabalhava, obviamente, com muitos projetos simultâneos,
né? Então, como que foi o modelo de planejamento? Então, eu falo que o Covid gerou uma crise humanitária em escala global, né? E a complexidade foi sem precedentes no mundo moderno, que desafiou a capacidade fiscal, econômica de governos, gerou estresse nos sistemas de saúde, e bem como as habilidades das organizações de lidar com mudanças constantes, né? Eu acho que não foi só o setor de saúde que teve esse descompasso, né? Mas a pandemia desenvolveu aí um período de grandes mudanças em várias esferas no mundo, né? E foi importante as organizações se adaptarem tanto à revolução digital, quanto aos custos em saúde, né? Então escancarou também as nossas deficiências. E, e eu falo que quando, com isso, o nível de incerteza, eu acho que atingiu o extremo de todas as organizações. E aí, como que a gente fica num cenário desse tipo, né? Então, avaliando o modelo de planejamento, a gente falou assim, como que eu crio o meu modelo operacional para eu conseguir me adaptar a essas adversidades, acelerar a decisão, e manter um time resiliente, né? Então, criar um time multidisciplinar e criar um comitê de gestão de crise foi importante para a gente ter um planejamento rápido, assertivo, com dados obtidos de forma acelerada, né? Então eu falo que a gente, o tempo todo, a gente estava estudando sobre, né? Então os modelos ágeis, né? Até o Gilson comentou, até então não era totalmente adotados dentro da nossa organização, eles foram utilizados como base para resposta às demandas da pandemia. Então, de fato, o momento inicial da pandemia, as organizações que apresentavam melhor performance estavam adotando práticas ágeis em seus modelos operacionais. E isso significava a necessidade de uma estrutura de resposta que transformassem as informações, os dados científicos, as orientações de expert em decisões e direcionamento de recursos, em um modelo de planejamento cuja a resposta fosse eficiente e garantisse a coordenação necessária para vencer esse desafio, né, da situação. Então, a gente, quando vocês olham esses slides, a gente chamou diversas áreas, diversos profissionais para fazer parte desse comitê, né? E o modelo, eu falo, o modelo ágil foi adaptado ao momento da crise. Então, como eu disse, a crise trouxe a necessidade da gente se adaptar a um novo modelo de entregas, né? Então, a organização, de fato, aderiu ao conceito, né? Onde a gente tinha condições de alta incerteza, complexidade, risco e mudanças constantes. Então, para ajudar e facilitar o processo na tomada de decisão, foi adotado o conceito de squads. Então, a gente trabalhou com 17 squads, então, times, né, com missões específicas, né, e ele é bem característico, né, das metodologias ágeis, e foi utilizada essa formatação, né, a fim de manter o quê? A assertividade e eficiência. Então, se a gente fizer um parênteses, as squads são equipes multidisciplinares, com autonomia, né, e tempo dedicado para ações e para missões, e cada squad tinha uma missão para enfrentar essa crise. Obviamente que para a gente juntar de forma orquestrada essas 17 squads, a gente tinha, ao final do dia, reports, né, com cada líder de frente de cada squad, para a gente tomar rápidas decisões. O que eu acho interessante quando a gente fala em trabalhar em modelos de agilidade
Eu falo que as organizações ela precisa manter um equilíbrio. E isso não é fácil, principalmente quando você está operando em uma grande organização. Então, se a gente olha que um sistema operacional é composto de muitos fatores, né? Objetivo, valores, gestão de talentos, base de dados, tecnologia, e cada um deles pode sair completamente do controle, tornando-se, de um lado, estático e conservador, de outro lado, arriscado e caótico, né? Se a gente não manter o equilíbrio. Então, eu acho que esse foi um grande desafio e a liderança fez a diferença ao criar um sistema cuidadosamente equilibrado que oferecesse estabilidade, né, que qualquer organização quer ter, e agilidade. E essa agilidade, em suma, eu falo que vai além de só a aplicação de um framework. Requer uma humildade. E isso ficou muito evidente, porque pessoas humildes reconhecem a futilidade de prever o imprevisível. Em vez disso, o que a gente fez? A gente criou ciclos de feedback rápidos para garantir que as iniciativas continuassem no caminho correto. E quando a gente olha alguma das vantagens de se trabalhar nesse modelo ágil, né, no lugar aí de abordagens mais tradicionais, foi um maior alinhamento entre os times para a rápida resolução de possíveis problemas e conflitos, redução de riscos, né, e resultados de alta qualidade, uma economia de recursos, né, por meio de entregas mais assertivas, então cada um tinha a sua missão, agilidade e eficiência nas entregas e na execução desse grande arcabouço. E eu vou mostrar mais à frente para vocês os resultados, né, obtidos em relação a essa abordagem, né? Até aqui, pessoal, tudo bem? Juliana, eu tenho uma dúvida, né, em relação a Claro. essa formação de times, né? Esses times eles foram separados por setores, setorizados ou assim, Foi tipos por de missões, missões? missões. Então, Uhum. assim, eu tinha uma missão de contratação, treinamento e capacitação de indivíduos. Então, eu tinha uma squad para isso. Eu tinha uma squad para comissionamento de equipamentos, né, ventiladores mecânicos. Eu tinha uma squad que estava focada na expansão das instalações físicas. Então, a gente foi criando times multidisciplinares, não por áreas, né, mas que conseguisse resolver os problemas de forma rápida, eles mesmos na própria squad, mas com missões muito bem definidas. Não sei se eu respondi sua Uhum. questão. Sim, sim. Legal. Perfeito. Então, eu acho que antes de eu ir para esse slide, a preparação, eu acho que pega esse ponto que você comentou, a preparação começou pela formação primeiramente de uma equipe de monitoramento das infecções, né, no mundo. Então, essa squad foi denominada Central de Inteligência. E ela foi formada por pessoas que diariamente buscavam informações sobre o que acontecia no mundo, além de literaturas de estudos, né, boletins, notícias. O time também conversava com especialistas internacionais. Então, essa central de inteligência passou a trabalhar com dados atualizados de projeções essenciais na condução da pandemia. Então, seu núcleo, né, de epidemiologistas produziu cálculos que serviriam para estruturar o hospital de forma precoce. Então, quando a gente teve o primeiro caso, até a gente criar uma curva com algumas projeções, falando assim, o que eu vou ter de restrição, né? Quando a gente fala em uma UTI, por exemplo, né? E a gente sabia que era uma doença que acometia a parte pulmonar. Então, uma das restrições em projetos eram leitos de UTI, ICEM, e ventiladores mecânicos. Esses seriam as nossas restrições, né? Que a gente precisaria estruturar cálculos para entender e projetar a demanda de equipamentos,
além de máscaras de proteção, ventiladores mecânicos que eu comentei, né? E além do quantitativo de profissionais que mudaria totalmente o modelo. Então, com base nessas informações, a equipe conseguiu fazer uma projeção sobre o que estaria por vir, né? E os cálculos serviriam para a gente estruturar o hospital precocemente. E assim foram projetadas essas demandas, né? E isso serviu de base para o comitê de crise e os agentes criar, né? Eu orquestrei, ou concatenar como isso funcionaria. Então, o núcleo de planejamento, pessoal, com as projeções em mãos, dividiu-se, né? E a gente passou a atuar junto às squads que iam sendo formadas, né? Conforme a gente ia descobrindo. E foi estipulado um espaço, né, de trabalho que passou a ser chamado War Room, né? Longe das áreas assistenciais, respeitando as evidências que surgiam à época, né, de prevenção das áreas e prevenção e progressão da infecção, né? Distanciamento social. Eu lembro que as primeiras semanas a gente ainda estava no espaço físico juntos, mas depois a gente foi usando, né, recursos de tecnologia, obviamente, para a gente manter essa sala de guerra, né, mas usando a tecnologia, né? Então, ferramentas de reuniões digitais passaram a ser intensamente utilizadas, que contribuiu também, né, para a gente criar algumas, como que eu posso dizer, periódicos, né, handles assistenciais para a gente fazer a atualização da gestão de riscos. Então, isso foi muito importante, né? Então, essas ferramentas foram empregadas para as reuniões do núcleo de planejamento e comitê de crise, né? Então, a gente tinha um handle assistencial, que era a devolutiva de pendências do dia anterior, atualização de pacientes com diagnóstico, atualização de colaboradores afastados ou com suspeita de diagnóstico, problemas, né, às vezes com o corpo clínico ou equipe multi, que traria algum risco à segurança do paciente, né, porque a gente teve que, de fato, aderir novos protocolos, né, que os times ainda estavam aprendendo. Então, avaliar problemas como infraestrutura, sistemas eletrônicos, equipamento, falta de materiais, enfim. Então, a gente fazia isso de forma diária, né? Então, de imediato, a gente começou a observar falta de insumos críticos, né? Como máscaras e luvas, né? Então, a cadeia logística de saúde tornou-se frágil diante dessa dependência de matéria-prima, principalmente importada, né? E muitas vezes sobrepondo aí o espírito mercantilista, né, à necessidade de solidariedade da situação, né? Então, teve muitos players, né, fornecedores, que de fato queriam ganhar em relação a isso, né? Então, inflacionaram, obviamente, seus insumos, seus ventiladores mecânicos, né? Então, diante de uma ameaça de saúde pública, vários fornecedores optaram por aumentar esses seus preços para aproveitar a demanda elevada, em vez de reconhecerem que a premência extrema, né, de proteção dos profissionais de saúde, que representam a linha de frente do combate à pandemia, estariam expostos. Eu acho que mais do que nunca, né, os gestores tiveram um papel fundamental, né, quando a gente fala disso, a capacidade de se adaptar e ter resiliência fez a diferença para conduzir os serviços durante esse período. E, acima de tudo, pessoal, transmitir segurança e confiança para as equipes de frente, sabe? Entender o ecossistema como um todo e trabalhar o horizonte futuro dentro do possível, né? Então, eu falo que quando a gente está gerenciando um grande projeto com vários stakeholders, o acompanhamento sistemático é fundamental. Eu acho que vocês que trabalham com isso entendem, né, que o que faz a diferença de fato é a cadência. Então, foi desenvolvido um diário de bordo, né, que concentrou aí todas as informações e pontos de atenção, dando a todos os envolvidos uma visão geral das atividades. E isso foi importante porque os tomadores de decisão,
né, ainda tem um modelo mental que eles precisam ser abastecidos de informações o tempo todo, né, para garantir a sua previsibilidade. E se você faz um contexto da sua organização, é importante você, fazer essa leitura, né, para que você consiga criar mecanismos que deixe os times tranquilos. Então, como as atividades cresciam em ritmo acelerado, né, a disponibilização desse diário foi essencial, né, e ela ocorria 3 vezes ao dia, né, para a gente atualizar todas as squads a respeito do progresso de cada frente, além de fazer reuniões, né, de checkpoints ao final do dia, para entender quais eram os impedimentos de cada squad e concatenar e orquestrar todos. Então, esse diário de bordo, eu falo que ele relatava ações, mas não se limitava a dados epidemiológicos, impactos econômicos no Brasil e no mundo, porque todo o nosso fator, todo aspecto externo afeta a nossa organização, né? Então, a gente precisava entender a dinâmica também. Curvas de projeções, de produção, como que eu estava dando apoio ao colaborador, isso é, garantir o bem-estar, segurança física, psicológica das equipes que estavam trabalhando durante a crise, incluindo aí o monitoramento do colaborador, né, através aí de saúde ocupacional. A gente fez um trabalho muito grande de alugar quartos de hotéis, né, para que esses colaboradores pudessem ficar no momento inicial, porque todo mundo estava com medo de voltar e de fato infectar os seus familiares, né? A gente também fez uma creche, né? Porque as escolas fecharam e os profissionais de saúde não poderiam sair sem deixar os seus filhos em algum lugar. Então a gente fez uma parceria com algumas escolas e a gente contratou profissionais e recreadores para cuidar dessas crianças, enquanto o time, de fato, estava numa batalha, né. Além disso, os status de operação das áreas, né, remanejamento de recurso, contratação, afastamento de colaboradores, plano de capacitação, cobertura de estoques, e quando eu falo isso, é itens críticos, oxigênio, aquisições de equipamentos, né, status dos leitos em operação. A gente fez uma grande expansão, que eu vou mostrar a vocês mais à frente, né, para converter leitos, né, para UTI, e e isso foi extremamente importante, né, além de fazer todo o status que as organizações precisam, de custos, despesas, como que a gente estava com o controle do dispêndio de capital. E um outro ponto importante, a gente abriu um canal para doações para a saúde pública. E para isso, né, quando a gente fala desses relatórios feitos 3 vezes ao dia, a primeira coisa que a gente olhou, né, no comitê foi entender quais eram as questões críticas, né, para a otimização desses planos de resposta. E e aí a gente olha essas questões críticas nesse diagrama que eu apresento para vocês, né. Primeiro, o modelo de governança. Como que eu garanto um alinhamento entre o board, a diretoria executora, as áreas técnicas para responder de maneira consistente à crise? Um outro ponto, gestão de pessoas. Como que eu comunicaria de forma tempestiva e transparente com as pessoas? A cadeia de suprimentos, como que eu ia criar planos mitigatórios para rupturas existentes na cadeia de suprimento? Quais eram os riscos à operação? Como que eu ia criar um plano de contingência? Clientes e receita, né, como que eu priorizaria os clientes, se fosse necessário, e como que eu manteria as operações de casos graves, né? Como que eu manteria um fluxo seguro para atender os pacientes eletivos,
né? Pacientes que não estavam sendo acometidos pelo Covid, mas que tinham suas doenças, né? Que precisavam ser tratadas. E como que eu incorporaria a parte digital? Então, pessoal, no modelo de governança, eu falo que um dos pontos principais foi monitorar as principais mudanças que vinham ocorrendo entre os agentes de mercado. Sobretudo, operadoras de plano de saúde, reguladores. Então, percebam como é importante mapear os stakeholders, né? Em um contexto no qual alterações vinham ocorrendo com muita frequência. Desenvolver e implementar uma estratégia de comunicação para todos esses agentes. Então, quando eu falo um plano de comunicação, né, vocês como líderes de projeto, a gente fala, a gente tem que criar e mapear planos de comunicação para todos os agentes. E, de fato, como que eu ia comunicar os pacientes, o meu corpo clínico, órgãos reguladores? Então, definir a implementação de ferramentas de apoio à detecção de eventos, né, para apoiar contribuir aí para aprofundar cenários e servir como referência na tomada de decisão, não só para a nossa organização, mas para organizações pares, né? Que estava todo mundo sendo acometido por isso. O núcleo de gestão de pessoas foi muito no olhar de o aumento e a realocação dos quadros internos, né? Então, ele foi desenvolvido muito para acompanhar as ações integradas na gestão de recursos humanos, de aumento, né? A gente precisou contratar mais de 1.300 profissionais em um tempo recorde, eu vou mostrar isso à frente para vocês. E como que eu selecionaria esses profissionais, treinaria esses profissionais e colocaria eles, de fato, em linha de frente. Ou até mesmo, como que eu treino profissionais que não estavam aptos a trabalhar em unidades de terapia intensiva, unidades de semi-intensiva, e que eu conseguisse dar treinamentos para eu realocar esses profissionais, né? Porque, de fato, algumas áreas, elas ficaram com menos volume. Então, a gente tinha que oferecer para o nosso time também esse treinamento, né, para se adaptar à nova realidade. Um outro ponto foi todas as ações integradas, né, de assistência ao colaborador, né, criar mecanismo para orientar, monitorar 24/7, fazer testagem em massa, prover suporte emocional para o enfrentamento, né, por causa de condições de estresse, de burnout, que se tornariam comuns, né? Estabelecer regras de quarentena desses profissionais, né? Estipular planos de sucessão e prevenção para a liderança, né? Caso ocorresse, de fato, e de equipes técnicas, quem que seriam as pessoas que seriam o segundo chapéu, né, na linha de comando, reavaliar as políticas de licença, viagens, mobilidade, enfim. Então, todas essas ações de manter um ambiente seguro para os colaboradores foi essencial. Com relação aos impactos financeiros, imagina, né? Iniciando uma pandemia, foi necessário reavaliar todo o fluxo de caixa, né, da organização para os próximos 100 dias à frente, eu lembro disso. E foram definidas ações corretivas para tal, né? Com foco, obviamente, no controle de custos, despesas operacionais, porque a gente teria uma saída de caixa expressiva, visto o aumento e a expansão, né, das nossas instalações. Reavaliando o portfólio, né? Então, o que a gente poderia parar dos projetos existentes, né, para, de fato, alocar recursos e pessoas em prol da crise, negociar com os stakeholders prioritários nesse ecossistema, né? Então, isso foi importante, renegociar prazos com fornecedores, né? Ou até mesmo apoiar fornecedores que dependiam da gente de alguma forma, né? Então, para financiar algo a eles. Então, a gente foi muito cuidadoso em renegociar
e reavaliar contratos, apoiando também a cadeia, né, considerando o benefícios aí temporários, também recém-estabelecidos pelo governo, né, na época, né, que foi a suspensão, adiamento ou redução de contribuições tributárias e redução, às vezes, de salário, suspensão de contrato de trabalho. Eu acho que muitos de vocês também passaram por isso. Então, isso a gente também olhou dentro do comitê de crise. Em relação à cadeia de suprimentos, pessoal, até aqui tudo bem? Está indo rápido? Está indo devagar? Está fazendo sentido? Sim, não, tá bem legal, Juliana. Tá, acho que tá no ritmo bom, tá? Tá bem legal. Eu acho que até o pessoal fez algumas perguntas que você já respondeu, mas eu já coloco aqui e aí a gente debate um pouquinho também. Tá Teve, bom, perfeito. teve uma pergunta aqui da Ellen, que ela pergunta assim, ó, como começar a implantar esses times multifuncionais em uma organização que é dividida por disciplina? Olha, Ellen, eu vou te dizer, eu acho que a pandemia me ajudou, tá? Primeiro, né? Porque a gente tinha uma missão única, que era, de fato, o enfrentamento da crise. Obviamente que, como qualquer organização, a gente às vezes tende a voltar ao nosso status quo, né? Então, eu acho que criar pilotos, né? Eu acho que para demonstrar a eficiência de squads, é você criar uma missão fechada, né, para aquele time e falar: gente, a gente vai pilotar isso, a gente vai fazer um MVP demonstrando que eu tenho um time multidisciplinar para atender essa missão, sei lá, transformação digital dentro da organização, não sei, tá? Para você começar a demonstrar o valor que trabalhar em agilidade oferece. E principalmente no mundo de hoje, né, que as coisas estão tão rápidas, ter um time multidisciplinar com vários arcabouços mentais em prol de uma missão, você cria velocidade para entregar essa missão, né, do que simplesmente trabalhar na matricialidade e com vários projetos concorrentes. Então, a dica que eu te daria, Ellen, é pensar, porque a nossa organização, principalmente a organização de saúde, a gente é super matricial, né? E a gente tem disciplinas também, né? Então, foi mudar o modelo mental. E eu acho que a pandemia fez esse apoio, que eles falaram assim, puxa, deu certo, né? Porque não tinha como eu trabalhar em cascata. Os tempos que eu tinha para entregar os projetos era muito exíguo. Eu vou mostrar à frente. Então, a gente teve que se reinventar. Não sei se eu consegui me fazer entender, Ellen. Não, perfeito. Ju, tem mais uma pergunta do Júlio aqui, e aí você entrando na parte em que você havia comentado que é na questão de recursos, né, saber gerenciar, né, aprender a gerenciar os recursos nesse nesse contexto complexo e volátil, né? Então, o Júlio ele pergunta o seguinte: como funcionava a previsão de custos e solicitação de verbas nesse ambiente de tantas incertezas, né, que era a pandemia? Olha, excelente pergunta, Júlio. É por isso que a gente fazia aqueles reportes 3 vezes ao dia, porque em menos de 40 dias a gente desembolsou 80 milhões para expandir as nossas instalações. E quando eu falo nas nossas instalações, é tanto a parte pública, né, que a gente gerenciou, 2 hospitais públicos, além do Campo Limpo, né, que a gente apoiou. Então, a gente tem 2 hospitais públicos, né, que é gerenciado pelo Einstein, aqui em São Paulo, que é o Anhembi-Mirim, e o Santa Catarina. E além do Pacaembu, né, a gente montou um hospital campanha em tempo recorde, em 23 dias, com 200 leitos. Então, em menos de 40 dias, eu desembolsei 80 milhões. Então, a minha organização, obviamente, na época, eu não acho nem que ela superou, ela é muito comando e controle. E todo tomador de decisão, Júlio, ele quer previsibilidade. Então, a gente foi muito certeiro em entregar e analisar
o contexto e quem era o meu stakeholder, para a gente dar isso de forma tempestiva. Então, a cada implementação, por exemplo, olha, as próximas semanas eu vou entregar 40 leitos, né, adicionais de UTI. Então, quanto que vai custar esses leitos? Então, a gente mostrava isso, obviamente, em curva S, e o quanto que ia custar tanto a parte de CAPEX, né, Capital Expenditure, quanto OPEX, os custos operacionais. Então, a todo dia esse número aumentava. E eu lembro que, ao final, né, quando a gente chegou e a gente conseguiu entregar tudo isso em 40 dias, 80 milhões, mais quase 100 milhões de MatMed, material e medicamento, foi um negócio assim que a gente depois ficou espantado com a nossa velocidade, né? Tanto em execução, quanto no dispêndio também, né? Então, Júlio, obviamente, isso era fundamental para a gente acompanhar o projeto, né? E os relatórios, eles asseguravam que todo mundo estava no mesmo trilho, dava segurança à alta administração para entender por que o dinheiro, para onde o dinheiro estava indo, né? Para não só assinarem contrato e cheques, eles saberem de fato o que estava sendo materializado com aquilo. Então, isso dava uma segurança também. Não sei se eu me fiz entender, Ju. E aí, voltando, pessoal, quando a gente olha a cadeia de suprimentos, a gente efetuou o levantamento sobre matéria-prima, embalagens, materiais, serviços essenciais. Foi considerado, a gente fez uma análise de curva ABC de fornecedores estratégicos, né? Propondo ações em conjunto, como otimização de cargas, planejamento integrado de produção, mapeamos fornecedores, né, mais vulneráveis financeiramente, que poderiam gerar maior impacto na cadeia. Então, a gente avaliou a possibilidade de realizar aportes financeiros, né, ou adiantamentos para que eles pudessem adquirir matéria-prima, manter os serviços ativos. A gente revisitou todo o nosso planejamento logístico, né, com foco aí em redução de custo, o que poderia implicar aí em fechamento temporário ou permanente de alguns serviços. Otimizamos, né, os ativos e recursos disponíveis, como capacidades, transportes, cargas, né, realocando especialistas, fazendo parcerias com outros hospitais. Então, eu acho que foi várias ações concatenadas. Então, imagina, tudo isso que eu estou comentando não daria para fazer em modelo se a gente não estivesse trabalhando e operando em agilidade. Então, eu falo que a responsabilidade na gestão de estoques, a antecipação das demandas em relação à parceria com fornecedores foi fundamental para a gente manter todas as nossas estruturas abastecidas de insumos, equipamentos, né? Então, foi muito rápido a nossa ação. Então, na última semana de fevereiro até dia 17 de março, a gente já tinha comprado mais de 150 ventiladores mecânicos, né? Então, a gente entendia a real problemática que estaria por vir. Então, a gente se antecipou e fez um trabalho muito, muito orquestrado, entendendo as fragilidades que o sistema de saúde enfrentaria. Além disso, eu falo que a gestão de pessoas, né, quando a gente fala o retorno dos colaboradores à normalidade, os impactos financeiros, repriorização da cadeia, né, da carteira de dispêndio de capital, eu acho que isso foi importante. E acho que um ponto mais interessante é que a gente, de fato, digitalizou boa parte da saúde. Eu acho que a pandemia fez isso, né? Seja no nosso trabalho, né? A gente está aqui fazendo um webinar, que eu não preciso estar aí em Santa Catarina, por exemplo, e viabilizando isso. E a mesma coisa aconteceu com telesaúde, tele-UTI. Então, a gente proporcionou a digitalização, né? Além do trabalhador em si, né? Mas também em como ofertar o serviço de saúde. E aqui eu mostro um pouquinho dos nossos resultados, né? Então, o MBoi, que era um hospital, a gente expandiu 100 leitos novos, né? Uma parceria aí que a gente fez com a Cubo e com outros players para montar essa nova estrutura, que ficou aí para a região de São Paulo, né? Obviamente.
A gente ampliou 234 leitos de UTI, né? E contratamos aí mais de 500 profissionais, e isso em 40 dias, né? O hospital de campanha, né, do Pacaembu, né, foram 200 leitos, né? Toda a parte de diagnóstico por imagem, mais de 460 profissionais, né? E a gente colocou em operação em 23 dias. Se vocês virassem para mim e falassem isso antes de 2020, Juliana, você é capaz de entregar isso, ou a organização é capaz, eu ia falar que não, né? Então, hoje, quando a gente vê um cronograma um pouco mais longo, né, que uma implementação vai demorar 12 meses, às vezes de alguma unidade, eu falo, gente, dá para a gente pensar diferente, né? Porque no enfrentamento da crise a gente foi muito criativo, né, e muito aplicado, né, para conseguir esses feitos. O Vila Santa Catarina, a gente construiu mais de 136 leitos adicionais, e no hospital do Morumbi, né, que é a nossa principal instalação, foram mais de 200 leitos adicionais de UTI. E quando eu falo dessa expansão física, né, a gente fala assim, não é só a expansão de estrutura física, né, são profissionais, são equipamentos, capacitação, como que eu garantiria a segurança dos colaboradores, né, nesse momento. E a UPA Campo Limpo, né, uma UPA que hoje a gente faz o gerenciamento, a gente percebeu que o Hospital do Campo Limpo estava ficando esgotado, a gente foi e criamos 30 leitos de UTI, né, para apoiar esse hospital também. Então, dentro da UPA. E o interessante é que dentro do Hospital Morumbi, as áreas mais, assim, que a gente não imaginava que a gente ia construir leitos, foram feitos leitos, né? Áreas de ensino, próximo ao auditório. Então, a gente foi muito rápido em como transformar e se adaptar à nossa realidade. E eu falo que um dos pontos que eu acho mais interessante, tem até uma publicação que o Recursos Humanos se reinventou, né? Para a gente conseguir treinar, treinar mais de 1.200 profissionais, né? A gente teve que utilizar de vários arcabouços tecnológicos, né? A primeira etapa de seleção de processo online, treinamento em simulação realística. Então, eu falo que isso só foi capaz da gente entregar em operação, com as pessoas treinadas, capacitadas, porque todas as áreas se reinventaram, né? E buscaram soluções para a gente conseguir entregar. Então, eu falo que se tem alguma coisa positiva, né? Acho que na pandemia, porque foi um momento tão triste para a nossa história, mas eu falo da nossa capacidade de se reinventar. E aqui eu mostro um pouco das estruturas que a gente começou a criar para descomprimir os nossos colaboradores de descompressão. Criamos dentro das instalações nossas, hospitalária, um mercado, né, em parceria aí com o Carrefour. Criamos áreas para dormir, né, naquelas cápsulas que você encontra em aeroportos. Então, para tentar facilitar o dia a dia desses profissionais. Então, eu falo que foram várias ações simultâneas que permitiram resultados expressivos. Além disso, a gente fez várias doações, né, para estados, municípios que precisavam de máscara, de álcool em gel. Então, além disso, a gente teve um braço muito forte de responsabilidade social, né, em relação a essa crise. E eu falo que o que eu comentei, né, mais de 80 milhões gastos, né, em equipamentos. Desses 80 milhões, né, pessoal, 36 milhões a gente doou para as instituições de saúde pública, né? Então, isso foi muito importante. A quantidade de profissionais realocados, a quantidade de profissionais treinados e capacitados, né? Então, foram feitos significativos dentro do nosso setor.
E eu acho que um ponto importante para dizer é que não vai ser a primeira crise sanitária, né? Então, como que a gente aprende com isso, né? Como que as organizações vão estar mais preparadas, né? Então, eu acredito que o cenário de incerteza, ele cobra das organizações uma forma de direcionamento, né? E eu acho que o que diferenciou a gente de outras organizações é que a gente reconhecia que havia uma crise, e para tal a gente optou por decisões individuais ou coletivas que expressassem a resiliência por definição, permitindo que a gente entregasse o melhor serviço possível, a despeito do complexo desafio que a gente estava vivendo, né? Sendo capaz da gente mudar o status quo sem muito prejuízo. Então, quando a gente fala sobre isso, pessoal, em pensar em agir a partir dessa crença, ela possibilita, né, que uma ampliação da nossa visão, né? Então, quando eu falo isso para vocês, fortalece a missão e o alinhamento de propósito da sua organização, né? Ela permite novas formas de refletir sobre a gestão de pessoas, das atividades, desenvolver aí um aprimoramento das competências, né? E novos comportamentos que esses times precisariam ser capacitados, né? E que foram determinantes, né, para a criação e ampliação dos serviços, melhoria nas relações dos stakeholders, tornar os processos de serviços mais criativos e inovadores, né? Então, eu falo que o ser humano, ele é muito adaptável, né, à sua realidade. Então, a gente não pode sair disso sem pensar como que a gente pode incorporar, né, coisas. E eu falo que em tempos de incerteza, pessoal, enfrentar, né, é importante, né? E faz parte, né, dessa. E eu acho que um ponto importante é que essa nova estrutura mental, individual e corporativa, né, precisa ter. Então, eu acho que a crise constituiu-se uma grande oportunidade, né, de avanço, como oportunidade de ajustes necessários, né, para melhorias individuais e coletivas, bem como aprendizado sobre a importância de ser flexível, de ser resiliente, de solidariedade, colaboração entre diferentes entidades. Eu acho que isso não volta, né? Se a gente perceber que diversos centros, né, de pesquisa no mundo se uniram, em menos de 8 meses a gente conseguiu lançar uma vacina, isso é um feito e tanto, né? E isso mostra o poder da colaboração. Então, quando a gente fala, né, de metodologias ágeis que prega a colaboração, a gente viu isso nitidamente, como que o mundo se mobilizou para conseguir sanar um problema, né? Então, eu acho que as equipes multidisciplinares do setor de saúde foram colocadas à prova em um cenário sem precedentes da história, né, moderna. O apoio da organização provendo suporte, né, seja suporte emocional, suporte estrutural de equipamentos, métodos de trabalho, treinamento, foi essencial para o sucesso nessa empreitada, né? E eu acho que a gestão de projetos, baseada nesse modelo ágil, alavancado por ferramentas digitais e suporte, né? Mostrou-se assim uma experiência, um modelo vencedor para enfrentar a pandemia. E eu acho que aqui eu coloco alguns achados que a gente fala que a gente tem que repensar, né? Então, como que eu crio estruturas híbridas para caso eu tenha uma nova pandemia? Como que eu integro esses sistemas no mundo, né, de pesquisa? Então, tem vários disclaimers, depois eu posso compartilhar o material com vocês. E eu gosto dessa frase que diz, né, que como que a gente sobrepõe, né, uma crise é na agilidade que a nossa liderança, os líderes têm de se adaptar a novos modelos operacionais, às novas circunstâncias. Isso vai acontecer o tempo todo, pessoal. E o que eu acho que tem que ficar claro para nós, que a mudança, ela é a essência do trabalho de gestão. Então, os líderes devem ver a mudança não como um disruptor ocasional,
né? Mas como a própria essência do seu trabalho, né? Estabelecendo metas, processos para como alcançá-lo, executar esses processos, aprender cuidadosamente com eles. Isso deve caracterizar o cotidiano de qualquer organização, em todos os níveis, pessoal. Então, como não será a última pandemia, né, vale nós investigar como que a gente pode, e eu falo nós, muito no contexto de saúde, reimaginar como serão os sistemas de saúde no mundo, né? Então, eu acho que a pandemia expôs fraquezas negligenciadas nas capacidades mundiais, né, de vigilância, resposta a doenças infecciosas, fraquezas, né, que persistiam apesar dos danos óbvios que causariam durante um surto, né, de surtos anteriores, a gente não foi capaz de aprender com eles, né. Então, eu acho que esse é um ponto que, na nossa história, que a gente tem que avaliar como a gente muda, né, de patamar. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu abro agora um pouquinho para a gente conversar, tirar dúvidas, se isso fez sentido para vocês. Oi, Juliana, Oi. agradecer, né, então, a tua presença. Acho que ver se o pessoal tem mais algumas perguntas. Antes de a gente iniciar também aqui essa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de convidar o pessoal a participar do questionário desse webinar. Eu coloquei aí o link no chat. Então, participem para a gente estar sempre melhorando. Então, eu peço a gentileza aí de vocês participarem. É um questionário rápido, não dá 3 minutos. Então, coisinha rápida para a gente levantar os pontos aí e saber a opinião de vocês. Tá? Teve uma pergunta aqui, realmente, Juliana, se do Chandler, se essa apresentação, se esses slides eles podem ser disponibilizados. Eu posso sim, não há problema. Eu posso mandar assim para o Gil, se ele compartilha com vocês. Perfeito. Oi, Juliana. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, Francisco, fica à vontade. Vamos lá. Como que vocês lidaram com essa questão do tempo, né? Porque uma coisa é ter a vacina e outra é tomar medidas para minimizar o problema, né? Então, acho que essa questão da linha do tempo, o que vocês colocaram assim, até determinada data pode ter uma solução ou não? Como que foi pensado essa crise ao longo do tempo? Se ia durar muito, se ia durar pouco? Francisco, a gente avaliou, né, em quanto tempo os núcleos de pesquisa, centros de pesquisa produzem vacina. E a gente falou assim, isso vai demorar muito mais do que a gente imaginava. A gente fala assim, vai demorar. Então, quando a gente fez a nossa análise de restrições, a gente pensou que isso duraria muito mais. Uhum. Então, obviamente que dependeria muito do esforço do governo também em encarar o problema, né, e tomar medidas, né, de isolamento social. Então a gente acompanhava, né, se tivesse esses pontos, a curva poderia achatar. Eu acho que muito foi falado sobre isso, né? Então, porque a gente sabia que a vacina não sairia em 3 meses, né? Não sairia em 6 meses, né? E a gente acredita muito que ela saiu em tempo recorde, né? Então, foi um esforço coordenado desses centros, né, em criar, né, entender a problemática. Então, obviamente, a gente expandiu as nossas instalações para que fosse algo mais perene. E tanto é, conforme eu fui desmobilizando, Francisco, os leitos que a gente foi criando, eu fui desmobilizando da seguinte maneira: eu não estava com ele aberto, mas se eu precisasse, eu teria.
Tanto é que a gente teve a primeira onda ela veio menor do que a segunda, mas quando veio a segunda a gente estava preparado para, né? E eu te falo assim que a primeira onda, o recorde nosso de internação no site Morumbi foram 180 pessoas. Na segunda onda foram 360, né, simultâneo. Isso sem contar as nossas unidades públicas, né? O hospital do Embu-Imirim virou referência de Covid em São Paulo, ele ficou porta fechada, né? Então, a gente operava ali com mais de 300 leitos, né, em UTI. Então, Francisco, respondendo assim de forma pontual, a gente trabalhou com restrições que a gente conseguia através de literatura, através de dados históricos, né, de quanto que a gente demorava para fazer tais feitos, né, e assumimos isso como verdade. Obviamente que toda premissa, vocês sabem, né, a gestão de projetos gera um risco, né, então a gente tinha riscos, sim, associados às nossas decisões. Mas a gente preferiu pecar pelo excesso do que pela falta de, né? Sim. Tá ok. Obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta para Juliana? O pessoal Acredito tá que não. tímido. O pessoal está tímido, é verdade. Juliana, quero agradecer mais uma vez a tua presença, né, a tua disponibilidade por compartilhar essa lição, né, tanto de vida pessoal como profissional. Eu acho que esse enfrentamento da crise, esse gerenciamento não pegou só o lado profissional, né, como o lado pessoal e familiar de todas as pessoas envolvidas. Então, obrigado por compartilhar, né, de coração. Foi uma palestra excelente, e eu acredito que não teria uma forma melhor de a gente fechar o nosso ciclo de webinar, né? Esse webinar foi o último desse ano da Diretoria de Desenvolvimento Profissional, então nós voltaremos somente ano que vem. Então, mais uma vez agradecer, né, por fechar com chave de ouro esse ciclo de palestras. A nossa gratidão. Obrigada pelo convite, Gilson. É um prazer estar aqui falando com profissionais de gestão de projetos, falando um pouco da nossa experiência aqui no Einstein. Então, assim, estou à disposição. Se ficou alguma dúvida, algum ponto, me acionem lá no LinkedIn, que eu tenho o maior prazer e sucesso para nós, né? É Para isso. nós. Então tá, pessoal, uma boa noite, né? Bom feriado aí para todos e até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.